Torcedor do Santa Cruz que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Foi na base do sacrifício, não seria diferente. O Santa Cruz está classificado à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Teve a oportunidade de tirar do seu caminho a equipe do Retrô, mas não foi o suficiente no segundo tempo, não produziu um futebol interessante ao longo da partida, para pelo menos evitar um confronto contra a equipe da Fênix e também um confronto estadual na segunda fase da competição, que acontecerá a partir do próximo final de semana. A partir de agora, a gente debate esta partida, traz detalhes a respeito desse empate contra o Lagarto, 1-1, que garantiu o Santa Cruz na próxima fase, muito também levando em consideração o resultado da Juazeirense contra o CSE. Não teve sucesso também a equipe baiana e o Santa Cruz avança na quarta colocação do grupo A3. E a partida, minha gente, teve toda a configuração para a equipe do Lagarto. Se a gente levar em conta, ao pé da letra o que aconteceu ao longo do jogo, o Lagarto foi bem mais presente no campo de ataque. O primeiro tempo do Santa Cruz ele foi muito instável, uma equipe com muitos erros de passe, uma equipe muito nervosa em campo, tomando decisões altamente precipitadas, enquanto o Lagarto, já classificado e tendo a tranquilidade necessária para dosar a intensidade no jogo, chegou logo ao primeiro gol com o Neto. Um cruzamento vindo da esquerda, a zaga do Santa Cruz deixa a bola percorrer por toda a extensão ali da grande área, e ele de cabeça, de longe, coloca no canto do goleiro Jefferson, e já causa uma certa preocupação ao Santa Cruz. Se o Santa era nervoso no começo do jogo e repetia um posicionamento daquele mesmo duelo que teve contra a Juazeirense em casa, que venceu por 1-0 quando não tinha um meio de campo, esse jogo ele acabou sendo repetido. E muito também pela formação adotada pelo técnico Marcelo Martelotti. A gente precisa falar da forma como o Santa entrou em campo, com praticamente 4 homens no meio, um Santa num 4-1-4-1, e é um esquema que quando você atua com 2 homens que são volantes, ele pode até funcionar, mas com apenas um volante, o Santa Cruz correu riscos, porque Daniel Pereira estava isolado à frente da defesa na marcação. Não teve o auxílio do Gilberto, por exemplo, e a não entrada do Arthur Santos na partida foi um erro, porque Arthur Santos poderia ser esse homem de um pouco mais de saída e, consequentemente, o Santa sem a bola, fechando um pouco mais o meio de campo. O Santa sempre tem a preocupação do lado direito. Foi onde as principais investidas ofensivas da equipe do Lagarto também aconteceram. Edson Ratinho, ele simplesmente abandona a sua função, é um ponta na equipe do Santa e deixa a marcação para qualquer outro jogador. No primeiro tempo, a gente viu o Wesley fazendo a marcação, praticamente sendo um lateral direito, quando o Santa estava sem a bola. E é um risco que o Santa está correndo dentro das partidas. Precisa observar essa condição pensando na segunda fase. Porque desde o jogo contra a Juazeirense, que a gente está vendo que o Santa está enfrentando jogos complicados, jogos difíceis. O Santa não venceu com facilidades a equipe baiana, fora de casa perdeu para o Asa e hoje empatou. E agora vai ter 2 partidas contra um Retrô que fez uma belíssima primeira fase, 33 pontos conquistados. No segundo tempo, o Santa Cruz melhora a sua atuação, consegue equilibrar as ações diante da equipe do Lagarto, embora o Lagarto durante toda a partida tenha mantido o alto percentual de posse de bola com muita tranquilidade, não conseguiu se afobar em determinado momento, em determinado instante do jogo. Foi uma equipe tranquila, poupou os jogadores, o técnico Givanildo Salles, sabia que a classificação já estava garantida, não foi da forma como o Lagarto imaginava. Até porque eles estavam buscando a liderança e a liderança da chave terminou com o Asa, aquele mesmo que o Santa Cruz na rodada anterior acabou dando sobrevida. Mas mesmo assim teve oportunidades, Rafael Furtado não foi bem, é sério o problema do Santa na função de centroavante, uma partida apagada. Hugo Cabral começou mal, foi importante o gol para ele, mas eu achei na pessoa do Hugo Cabral, um cara hoje que sentiu a partida, não o fato do peso da partida, mas a condição física. Um jogador que não treinou regularmente ao longo da semana e um cara que, pelo menos para mim,
passou a impressão de não estar 100% para esse jogo. E vai ter toda uma semana de trabalho para tentar essa recuperação de forma efetiva, né? De forma total. Pelo menos me pareceu um cara que não estava ali nas suas condições ideais. Depois entrou o Macena, o Lucas Silva também entrou, fez em alguns momentos o lado direito. O Tarcísio entra pela esquerda, um Santa Cruz que trocou os seus atacantes, até porque o Mateuzinho estava na partida pendurado, havia tomado um cartão amarelo. No fim das contas, o Santa teve ali uma chance perigosa, né, com o próprio Rafael Macena, que entrou até melhor do que o Rafael Furtado, mas no fim das contas o empate prevaleceu muito pela defesa da equipe do Lagarto e também pela pouca eficiência do ataque do Santa. É algo que pode pesar bastante para a segunda fase. A gente sabe que agora é um outro campeonato. O que foi feito na primeira fase seguirá apenas como critério de desempate para as equipes definirem se decidirão em casa ou fora, porque agora é um outro torneio. São 180 minutos que vão decidir a vida dessas equipes, pensando na fase seguinte da competição e, consequentemente, com o afunilamento da Série D, a gente vai acompanhando e vendo as equipes que vão buscar esse acesso à terceirona do ano que vem. Santa agora conta com o reforço do Chiquinho. Santa agora pode ir ao mercado em busca de um novo centroavante. Tem mais 2 partidas em seu calendário, pensando nesta Série D, pensando na continuidade do campeonato. Muito precisa ser trabalhado, muito. O Santa Cruz precisa demais, né, de trabalhos que possam ajustar essa equipe, já que 14 jogos, ao meu ver, não foram suficientes, né? Uma divisão, Leston Júnior, Marcelo Martelotti, mas o trabalho do Martelotti, de fato, recuperou a equipe do Santa e a competitividade em algumas partidas. Foi fundamental a chegada dele para essa classificação. Mas um dado preocupante para a torcida: o Santa é a equipe que neste sábado se classifica com o menor coeficiente de pontos. O Santa não conseguiu atingir a marca dos 20 pontos. E todas as equipes que se classificaram neste sábado ou fizeram 20 pontos ou até mais. Então isso justifica e traz muito do que foi essa primeira fase do Santa Cruz, né? Cheia de altos e baixos, com alguns resultados bastante questionáveis. Não teve a sua totalidade da força no estádio do Arruda na conquista das vitórias. Conquistou vitórias importantes no José do Rego Maciel, mas não foi na sua integralidade, não foi uma força total o Arruda, né, necessário para trazer essa classificação à equipe do Santa. Foi importante, foi necessário no percurso, mas o Santa também conquistou alguns pontos longe de seus domínios e, no fim das contas, uma campanha ok, mas que precisa ser revista pensando nesse duro compromisso que o Santa terá diante do Retrô a partir da próxima semana. Primeiro jogo no Arruda, segundo jogo na Arena de Pernambuco. O Santa poderia ter evitado o Retrô, repito isso, porque o Santa tinha pela frente a possibilidade de vencer a partida nessa reta final e enfrentar o América de Natal. Acabou não acontecendo e, no fim das contas, um resultado que agora esqueça, né, a primeira fase e é trabalhar pensando nesse segundo momento. Hoje, favorito para mim, Retrô. É a equipe que se apresenta como uma das melhores equipes da Série D. Mas a gente tem aquela velha máxima de que a primeira fase fica, mas se levarmos em comparação o futebol praticado pela Fênix e o futebol praticado pela Cobra Coral, a gente sabe que o Santa Cruz vai ter muitas dificuldades para chegar a uma eventual terceira fase da Série D. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos! E até a próxima. Valeu!